Salve amigos e amigas do Papo de Escada, diretamente dos estúdios Pod7. Estamos começando mais um episódio. Eu, Roger e ele, Wesley. Iguchi. Tudo e bem? aí, Roger? Presente nossa convidada, por favor, Wesley. Doutora Verônica Boschi, pediatra e nutrióloga, ou é o inverso, nutrióloga pediatra? Os dois dá certo. Tá certo? Especializada em alimentação infantil e distúrbio alimentar, certo? Legal, você que tem filho, filha, sobrinho, fique atento a esse Papo de Escada que hoje vai ser muito interessante. Antes, porém, 2 recados rápidos. O primeiro é pra você. Você sabe quem eu tô falando. É você. Sabe quem? Quem assiste a gente ainda não é inscrito no canal. Por favor, fortaleça o movimento, inscreva-se no nosso canal, assine o nosso Spotify e tenha aí todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão, beleza? Sabe o que eu vou começar a fazer? Eu fiquei pensando, acho que no meio do episódio eu vou falar os nomes. De quem, Pra de quem ele assiste e não ter que escreve. ficar assistindo, entendeu? Vamos ir passando no a gente faz uma lateralzinha assim, aí vai passando o nome de quem assiste e não é inscrito no canal. O chat bombou, hein? Chat bombou no último episódio, hein? Foi E outro legal. segundo recado rapidinho, você falou em nutrição, nutróloga. Beijo, doutora Lívia. Nasceu parabéns. o Luca, parabéns. Saúde pro Luca. Beijão pra você, pro seu esposo e pro Luca, que ele venha com muita saúde. Isso. E logo, logo ele vai estar em casa aí pra alegria dos pais, certo? Acho que quando mais ou menos umas 2 semanas atrás que ele nasceu. Faz umas... Fazendo as contas, né? ele nasceu ontem, no dia anterior a essa gravação, mas a gente tá aqui desejando saúde pra sempre e... Bom, filho de Nutri, né? E a gente tem uma Nutri aqui, então alimentação não vai ser problema, correto? Nutri acho que é mais a abreviação de nutricionista mesmo, né? Você tem alguma de... Nutro. Nutro é nutróloga. Agora, nutricionista. primeira excelente pergunta pra fazer. Diferença entre nutricionista e nutróloga? O nutricionista, ele é um profissional que faz só um curso de nutrição, né? Pós, enfim. E o nutrólogo, ele é médico e depois ele faz o curso de nutrição. Então, realmente tem aquele... Aqui que é CRM? O nutrólogo, ele tem Essa... o CRM Entendi. e o registro de especialidade. O nutricionista tem também o registro de nutricionista. Entendi. Mas é um profissional com um intervalo menor, né, de estudo. E ele é limitado com as prescrições, né? Dependendo do que ele for prescrever, só o nutrólogo pode prescrever, ele não. Entendi. Então é o período de curso de medicina mais especialização... O nutrólogo, sim. Ah, legal. Entendi. Bacana. Vamos perguntar aí das nossas crianças. Começar com as dúvidas que a gente tem mas é mais entender um fácil. pouquinho da nutrição. Ou antes, porém, vamos falar um pouco da carreira Não, da da carreira. Vamos doutora, começar de como pela ela carreira. começou e como se interessou por esse curso. Isso. Podemos seguir assim, na Vamos linha começar? do tempo? Vamos. Onde nasceu, viu? Não é tipo, quando eu cheguei na faculdade ali e fiz, não. O negócio é a história da Verônica. Bora. Eu nasci em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E com 10 anos de idade eu já sabia, né? Eu queria queria ser dentista ou médica, pediatra. E depois de 2 anos eu acabei desistindo da odonto e fazendo medicina. E assim eu segui, né? Sempre fui uma aluna bastante estudiosa, sempre fui bem esforçada. Fiz cursinho 2 anos e meio e tive o apoio do meu pai e fiz faculdade de medicina em Teresópolis. Deixa eu te perguntar só. Primeira pergunta. Você com 10 anos já sabia o que queria fazer. E com 12 você definiu? Nossa, Que criança precoce. que medo. Eu tava comendo terra com essa idade. Não, ela tava falando, eu falei, não, eu entendi alguma coisa Eu já errada. nem brincava mais de boneca. Meu Deus. É. Tá, aí você foi pro Rio fazer a faculdade, então. Fui no Rio fazer Teresópolis. Ah, legal. E aí, como... Foram 6 anos. E aí eu prestei pediatria, residência de pediatria. Mentira. Eu trabalhei uns 5 meses em medicina geral, atendendo adulto, idoso, gestante e criança. Foi quando eu tive uma emergência pediátrica no hospital, onde chegou uma criança com uma parada respiratória, não estava com parada cardíaca. Chegou com uma outra criança. Tia, socorre meu amigo aqui. Nossa. E aí ele estava todo molhado, ele tinha sofrido um afogamento. E aí eu conduzi essa emergência no hospital, a criança ficou super bem, no outro dia acabou evadindo do hospital, né, tal. E foi quando eu decidi fazer pediatria, que eu ainda não tinha decidido minha especialidade. Eu entrei na faculdade querendo pediatria, durante a faculdade eu saí querendo cardiologia adulto,
já tinha todo o esquema na cabeça de como ia ser o consultório, tudo. Já tinha conversado com uma cardiologista e tal. E aí foi nessa emergência que eu acabei decidindo a pediatria. Falei, não, quero fazer pediatria. Aí eu prestei a residência e passei em São Bernardo do Campo, né? 6 meses depois que eu me formei. Aí eu fiz 2 anos de pediatria em São Bernardo do Campo. E dentro da residência de pediatria, eu me interessava muito pela nutrição ali dentro dos internados. Queria saber quando precisava de sonda, até quanto tempo podia deixar de jejum, as intercorrências que acontecia com dieta, com o abdômen da criança, enfim, né? Sempre me interessei nesse assunto. E aí foi quando eu saí da residência e como é que foi? Eu não sei se eu tentei fazer a Nutro ou se acho que eu fiquei 1 ano trabalhando e fiz nutrição geral. Fiz na ABRAM, na Associação Brasileira, e fiz 1 ano de nutrição geral e lá afirmei ainda mais que eu queria nutrição infantil. Aí foi quando eu prestei nutrologia pediátrica no Hospital São Paulo e passei e fiz 2 anos de nutrologia pediátrica no Hospital São Paulo, na Unifesp. E tô aqui. O médico, quando ele começa, seus colegas ali de turma, é normal ele não ter ainda definido... Ele sabe que ele quer medicina, mas ainda não sabe o caminho que vai seguir? Por que eu tô te perguntando isso? O Dr. Rodolfo foi a mesma coisa, né? Nossa, ele pingou, hein? Um abraço, Dr. Rodolfo. Abração, doutor. Gente boníssima. E ele começou com uma coisa nada a ver, né? Que era psiquiatria. Computação de dados. Não, depois que ele já definiu pela medicina. Ele foi psiquiatria e foi até ele chegar na neurocirurgia. Foi tipo uma viagem doida durante o curso. É bem comum isso? Mudou bastante. É muito comum, porque a gente imagina a especialidade e a hora que vai vivenciar aquilo, não se identifica. Não se identifica com a rotina daquela especialidade. Aí muda, né? E, assim, não sei, assim, na minha cabeça, eu acho que muita gente é assim. Para nós sair fazendo outro curso, para nós é muito simples, né? Tipo, vou lá, vou prestar, se eu passar, vou fazer aquilo. Você já tá contando com 7, 8, 9 anos de curso, né? E o que são mais 5? O que é? Porque a gente tá sempre, na verdade, sempre estudando. Então, isso não é o peso maior, né? Eu acho que a questão é você ficar feliz com a rotina, o dia a dia daquela especialidade. Legal. E hoje você é completamente realizada pela área que você escolheu? Demais, demais. Sou apaixonada. Mas e a primeira situação que você teve lá do menino que chegou de afogamento, o que você acha que foi start ali para você falar, é isso que eu quero, atender crianças, vamos dizer assim? Porque eu não achei que eu conduzi na melhor situação, sabe? Eu era bem inexperiente e me senti muito insegura. E uma coisa que sempre me guiou é ter segurança no que eu faço. Então, aquele jeito que eu conduzi ali aquela situação, não achei que eu me dei o melhor, sabe? Não estava segura no que eu estava fazendo. Então, eu quis fazer até para poder compreender. Hoje eu faria totalmente diferente o que eu fiz. Eu acho que... e na medicina, tudo é muito experiência. Você pode ter todo o conteúdo na sua cabeça, na hora da prática, às vezes as coisas não fluem daquele jeito e você não tem bagagem suficiente para manejar aquilo de uma forma diferente, sabe? Então, você teria feito tudo diferente, hoje você teria feito moda. Não, conduzir isso aqui Não, tô brincando. Que a gente teria sido bombeira, né? Bombeira. Eu queria saber como foi sua infância em termos de nutrição. Assim, você se preocupava? Seus pais tinham alguma preocupação? Você é filha única, não? Não, eu tenho 2 irmãos. 12? 2 irmãos. Susto, velho. Seus pais comiam bem, né? Aquele energia. Um mais velho, chamado Vinícius, e a Veridiana, mais nova. Todos com V. Vinícius, Veridiana e Verônica. Legal. E eles fazem o quê? Meu irmão os 2 fizeram administração, né? Eles trabalham junto com meu pai. Tem uma empresa lá no interior. E eles continuam lá em São José? Continuam lá, a família inteira. Só bacana. Eu que... Só você a ovelha negra. isso que eu ia falar. Então, mas voltando para a pergunta que ele fez, e a questão de nutrição, você... Como que você foi na infância? Você tinha essa preocupação, alguma coisa assim? Não, eu era criança, gordinha, barriguda, que comia papinha de bolacha, sabe? Papinha de bolacha? Pegar a bolacha Nestlé de coco, aquela cheia de açucarada, maçarocava tudo, colocava Toddy, leite, fazia aquela papa toda. E esse era meu lanche da tarde. Caramba. E aí eu lembro que eu comia geleia de ameixa direto. Então do pote. Com certeza eu era constipada, né?
Então, e eu acho que eu era difícil de comer também, porque eu só lembro de comer essas coisas, sabe, besteira. Uhum. E você teve uma infância feliz? Tive. Então, foi por comer isso, não foi? Tá explicado. Constipada, gordinha da bochecha rosa, mas feliz. Conserta quando for adulto, Minha infância foi muito simples, assim, em questão, assim, nunca tive muito conforto. Minha família sempre tinha... A condição financeira era muito pequena, muito baixa, né? Então, assim, não fui criada em berço de ouro, nada disso. Então, eu acredito que era uma questão também financeira de não investir. Não sei se nós éramos difíceis também, mas, assim, não tinha uma abundância, uma riqueza de diversidade de alimentos, né? Isso eu lembro. Depois, assim, na adolescência, que eu lembro da gente ter uma alimentação melhor, sempre tinha legumes em casa. Na adolescência que eu lembro um pouco melhor, assim, que eu comia melhor, comia legumes. Minha irmã era uma criança que só comia arroz branco e quase mais nada, arroz branco e carne. Já eu e meu irmão éramos crianças que comia melhores, assim, né? A gente comia de tudo, na verdade. Eu sempre fui de comer de tudo. A única coisa que eu não gosto... miúdos de boi, assim. Isso eu não gosto. Puta, eu dou o resto. Suspende o iFood, Fábio. A gente tinha pedido uma porção de miúdos. Abre as cortinas aí, chega aqui, garçom. Sarapatel, um negócio. Mas você... Porque assim, você falou que quando criança você tinha essa alimentação que consumia muita coisa que não era tão saudável, que não sei se posso falar tão como que é, mas você também comia muito bem comida nessa fase. Você comia comida bem e comia também as porcarias depois, vamos dizer. Sempre fui. Porque tem aquela criança que come de tudo, assim, eu acho que... Eu não lembro da minha segunda infância, aquela que é dos 5 aos 10 anos e pra trás, né? Isso eu não lembro. Eu lembro melhor na adolescência, mas eu lembro dessa papinha de bolacha que ficou muito marcada na minha cabeça e as ameixas, que minha mãe dava muito pra mim. Mas, por exemplo, na adolescência eu era aquela criança que comia de tudo. E sempre fui gordinha, né? E só na adolescência que eu vim me preocupar melhor, mas eu sempre, por exemplo, sempre tive ligada à atividade, meus pais iam caminhar e eu que estava sempre junto. Minha mãe teve uma época que ela pagou personal para todo mundo, assim, era personal da família. Isso mais velho, quando a situação acabou até melhorando financeiramente da família. Eu que estava lá com meus pais, meus irmãos nunca acompanharam. Então, na adolescência, eu lembro que eu já estava mais... assim, eu sempre fiquei maleável com essa questão aí de atividade física, as coisas, isso era tranquilo. Legal. Você lembra, Wesley, de alguma coisa que você comia da infância, assim, que ela citou a papinha de bolacha? Só lembrar o que eu comi hoje no almoço. Eu fazia sopinha de pão, cara. Eu pegava pão com manteiga, picava, jogava no café com leite e fazia como se fosse uma sopa. Eu molhava e comia. Então, eu já era mais radical. Eu fazia sopa de pão, cara. Eu fazia bastante isso aí. Mas o que eu mais lembro mesmo que foi marcante, que era bom, é aquele papo que a gente teve do biotônico com leite com moça. E ovo de pata. E ovo de pata. Teve isso? Nossa. Não. Cara, por que só a gente teve? Eu não conheço mais ninguém. Não, eu conheço um monte. Você teve, Fabião? Não. Eu conheço um monte de gente. Cara, era simples a receita. Era uma lata de leite condensado, um biotônico e 2 ovos de pata. Tudo batido no liquidificador. Ele fica com consistência... Vocês eram magrelos, assim? Não. Eu era. Eu era igualzinho. Mesmo biotipo do meu filho. Meu filho parece um prendedor de papel. Assim, só o arame, assim. Ele é bem magrinho. Aliás, eu devia ter trazido ele pra uma consulta. Fazer uma consulta aqui agora. O moleque ruim de se alimentar, viu? Talvez é por isso que vocês têm essa memória. Porque... que ele era tão bom, assim, que realmente, por exemplo, eu e a minha irmã, a gente não durava 2 dias. Eram 2 litros que era pra tomar, tipo, 2 colheres no dia. Chegou no segundo dia já tinha acabado, porque era leite com biotônico, era meio... parecia uma coisa meio alcoólica, sabe? Mas muito é marula. Sim. Lembra marula. A cor, a consistência e o sabor, inclusive. Mas façam em casa, receita... Já dei a receita aqui. Vamos deixar a receita na descrição do vídeo. Não estamos divulgando, hein? Nós estamos divulgando. E ela não é de acordo com essa receita, né? Não, mas essas coisas de papinha, assim, tudo eu fazia muito.
De pegar também biscoito de maisena, colocava no leite, assim, sabe? Na tigela, jogava um leite ali. Às vezes colocava até o achocolatado junto. Putz. Cara, a nossa infância acho que é muito parecida. A gente talvez seja mais ou menos da mesma geração. Era muito diferente do que você tem hoje em dia de acesso a recurso, de industrializados. Era muito sopa de fubá, eu lembro de sopa de fubá com ovo. Sim. Minha avó fazia uma coisa que ela chamava de pé de pato. Que era mistura de tudo que sobrava, quebrava um ovo. Cara, ficava uma delícia aquilo, cara. É tipo mexidinho. É mexidão que você eu adorava aquilo. Assim, eu reconhecia pelo cheiro. Assim, eu falava, opa. Pô, ficava melhor do que a comida feita o propósito dela. Exato. O requentar ali. Você faz uma carne de panela, sobra, você dá aquela misturada ali. Tudo que você joga um ovo fica bom, né? Daquela misturada. Tem que ver agora, né? Porque a gente não pode sair falando se fica bom ou não, que ela pode falar. É verdade. Fica bom. É verdade. Desculpa. Não, mas fica bom, tudo, uma mistura, tudo, né? Tem gente que não gosta, né? Que olha aquilo, vê que é uma passaroca e não come. Agora, eu também... deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que, por exemplo, a criança, ela tem uma rotina ali e tem já uma preferência de alimentação ali? É muito difícil. Eu tô com uma criança nova agora, né? Tem 5 anos. E tem uma dificuldade, às vezes, de você realmente, assim, até conseguir convencer de experimentar. Sim, é o medo do novo. Como que... Porque, assim, você também tem que trabalhar isso, certo? Isso. E essa você acha que é a principal etapa, assim, a mais difícil de mudar a chavinha, por exemplo? Porque é isso que você falou, do novo, né? Porque não é só alimento, é uma postura que às vezes é experimentar uma atividade nova. Sim. Que tem medo de jogar, por exemplo, num balanço, sabe? Isso. Mas isso é fase, né? Então é uma questão de amadurecimento da criança. E não acho que isso você tem que atingir aquilo, sabe? Eu acho que é trabalhar a criança, a segurança dela com o novo. Em todos os sentidos da nossa vida, o novo... Sempre a gente tem receio, a gente não sabe como é que vai ser o novo. E a gente não gosta de ser decepcionado, a gente não gosta de ser frustrado. Então, o novo, ele pode gerar frustração. Ah, não gostei disso. Então, evita de ter essa sensação. Então, é exatamente por isso. Então, é uma questão de você trabalhar ali... eu tô aqui, né? E se der errado, você não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Se você não gostar, você pode jogar na minha mão aqui, joga no prato de volta, a gente vai jogar fora. Você não precisa engolir, você não precisa comer, mas experimenta. Então, mas isso é aos poucos, né? Isso é o mais difícil? Tem que ver o porquê que você quer insistir naquilo. Aquilo realmente é tão fundamental ou dá para ir levando, né? A criança, ela se alimenta da forma que a família dela se alimenta. Ela não vai comer diferente. Não adianta você não come nada de salada, meu filho não come salada, e você querer que o filho come salada. Não dá. E tudo começa desde a gestação, né? Tudo começa da gestação, né? E hoje em dia já se fala de qualidade de embrião da alimentação dos pais. Então, o homem tem que comer bem também, a mulher, para gerar embriões saudáveis. E memória metabólica para isso também, né? Isso já influencia na criança depois já de formada. E aí, na gestação, tudo que essa mãe come é passado pela placenta. Isso já influencia também no paladar, no que ela vai comer, nas preferências dela, tudo, né? E aí, quando essa criança nasce, será que ela vai mamar no peito ou é fórmula? Se ela vai pro lado de fórmula infantil, um peso bem grande aí. Porque fórmula infantil não muda o gosto, é sempre a mesma coisa. É claro que é balanceado nutricionalmente, oferece tudo que a criança precisa naquele período, mas ela não tem modificação e estímulo paladar o tempo todo. As nossas papilas da língua, elas se modificam o tempo todo. Por exemplo... eu passei a comer coisa amarga, eu vou estranhar no começo, mas depois a gente vai se acostumando. Então, as papilas, elas vão se modificando, né? E isso funciona para diversos alimentos. Eu só como berinjela e abobrinha, eu não como beterraba, eu não como cenoura. A partir do momento que você se permite comer, aquilo flui melhor, né? É o café melhor. Com açúcar e sem açúcar. Isso, também. E é tudo desadaptável, né? Então... a fórmula infantil é a mesmice.
Então, essa criança tem grande chance de comer só arroz, batata, macarrão e carne, não querer comer legumes, porque, né? Mas isso tudo vai ser influenciado também na introdução alimentar. E da forma que for conduzida, da persistência, da insistência daquele na introdução alimentar. Já uma criança que mama no peito tem uma grande chance, muito maior, dela ser muito melhor sucedida nessa introdução alimentar. Porque ela já está acostumada com aquele sabor. Porque o leite materno muda o sabor a cada 3 horas. Ah, é? É, porque Azeda, toda vez que porque azeda. a mãe come, é passado tudo para aquele leite materno. O leite materno tem gosto diferente o tempo todo. Por isso que ele é maravilhoso. Além de você passar todos os anticorpos, tudo, ele tem sabor o tempo todo diferente, ele tem coloração diferente, ele muda de cor também. É bem sutil, mas muda de cor. Caramba. Mamãe, coma o chocolate da amamentação que já sai Nescau, já prontinho. Mentira. Mas é que, você vê que legal, né? Os assuntos a gente puxa, nem imagina que vai ter tanta descoberta assim. E legal, né? Como o corpo humano, ele realmente atende tudo o que precisa, né? Que é essa variação. Nesse caso, por exemplo, que eu nunca tinha pensado nisso. Cara, sensacional essa informação, sabe? Pensando até na gente divulgando isso aí depois. Mas, por exemplo, quando a minha filha não foi para a fórmula, então não tenho tanto conhecimento disso. Mas nesse caso, por exemplo, que a criança que você passa uma fórmula para tomar, porque teve que tomar. Aí você costuma mudar de marcas para ter uma variação de paladar? Porque, assim, porque a marca... Aí eu estou puxando pelo seguinte, você falou que uma que consumir fórmula da mesma marca não vai ter essa variação de sabor, não sei. Porque todas são fórmulas infantis. Então, mas as fórmulas, elas são todas padronizadas? Só muda a marca, mas é tudo igualzinho? Isso, existe um registro. Existe igual um leite de consenso, caixinha. existe uma portaria que coloca lá todas as dosagens de micronutrientes que você precisa. Caloria de tanto, proteína de tanto. Uma ou outra vai diversificar ali 0 alguma coisa, mas todas têm que seguir um padrão, né? Porque senão ela não é liberada para o mercado, né? Então, ela segue uma legislação para isso. Então, muda de marca, não muda nada no final ali de sabor. Em questão de sabor, não. Nossa, que... Resumo, a amamentação, então, ela ajuda a criança ela a ser menos seletiva em relação à alimentação. A relação, pelo que eu entendi, vai ela ajudar tende a ter menos distúrbios de seletividade depois, com certeza. Né? Então, e em contrapartida é um sofrimento para a mãe, né? As pessoas acham, ai, como é lindo o ato de amamentar, mas, nossa, a adaptação caramba, do primeiro mês é bastante sofrido. Caramba, eu lembro... Você lembra de mamar na sua mãe? Não, engraçado que não. Mas eu mamei bastante. E eu lembro da Aline, a Aline tinha muito leite, ela tinha que doar. Cara, vinha uma Kombi da maternidade pública, os caras recolhiam, deixava todo um kitzinho para esterilizar, que ela doava. De tanto leite que tinha uma bomba, cara, enchia a bomba todo dia, ficava lá com a bomba lá, segurando e ajudando. Ela amamentando de um lado e extraindo do outro. Falei, caramba, já tô bom pra trabalhar no Embrapa, no Globo Rural. Consegue vendo uma criança assim, chutar, falar, esse aqui mamou 3 meses e parou. Esse aqui... não, isso não. Isso não. Não dá ainda. Não. Mas você sabe que você vai ser cobrada lá na academia agora, né? A pessoa vai ficar assim, você vai ficar lá vendo que é o bombado e que não é. Não, mas depende, se chegar um cara calvo, cheio de espinha nas costas, ele não vai falar. Já tá na cara, né? A gente sabe o que ele faz no banheiro às 9h30 da noite, né? Se aplicando lá. É esse horário? Olha pra mim, Pio Roger. Não, vê se tem espinha aqui agora, pô. Não tem nada olha aqui. pra mim, Pio Roger. Tô natural quanto a luz do poste. Foi o melhor. Agora vamos partir pro termo que me chamou a atenção mesmo, assim, quando a gente foi fazer a arte da descrição. Distúrbio alimentar. O que costuma ser mais comum nessa questão, assim, por exemplo? Queria que você falasse alguma coisa a mais sobre isso, explicar assim, o que seria, o que se encaixa como um distúrbio, por exemplo. Tá. Existem diversos termos, né? Distúrbio alimentar, a gente vai considerar quando a gente tem uma alteração do desenvolvimento dessa criança. Então, alteração de peso, não ganha peso adequadamente, a curva de altura, de crescimento, ela é alterada, né, por conta de uma baixa ingesta calórica e proteica.
Então, o que tá acontecendo com ela em questão está comprometendo o que ela precisa ao longo do dia para o bom desenvolvimento dela. Isso é um distúrbio alimentar. Né? Agora, aquela criança que, eu não quero isso, eu quero só aquilo, ela tem uma predileção, dependendo de cada caso, tá? Isso pode ser uma seletividade, mas na maioria dos casos é uma predileção, principalmente quando a gente vê que a criança está desenvolvendo super bem. E a gente não tem nenhuma alteração, por exemplo, em exame laboratorial, nada disso. E a gente vê que é uma criança que talvez falta ali só diferenciar em preparações, introduzir os outros alimentos de uma forma diferente, talvez insistir um pouco, tem que ver se os produtos industrializados estão adicionados na alimentação, porque isso tudo favorece a criança ficar mais ter mais predileção alimentar, né? Já tem alguns casos de seletividade alimentar que a gente, por exemplo, vê, por exemplo, no autismo, no TDAH, né, que realmente aquela alimentação ela é monótona, ela só tem uma cor, ela só é branca, ela só é amarela, né? E nem sempre você tem alteração do crescimento e desenvolvimento. Então, às vezes, é uma alta ingesta calórica de um determinado alimento, mas a qualidade é ruim desse alimento, né? E aí a gente tem algumas comorbidades juntos. Então, a gente tem problemas respiratórios associados, a gente tem distúrbios neurológicos, problema cardíaco, né? Ao autismo, por exemplo. Então, aí a gente enquadra em algumas seletividades alimentares. Você comentou do autismo, eu tenho visto muita coisa nesse sentido, de crianças autistas com dificuldade e restaurantes tendo ações para poder ajudar, do tipo, uma criança que gosta de comer pizza, só que só a massa. E aí a mãe, no pedido, ela fala e aí eles mandam e tal. É muito difícil, né, a alimentação para criança com esse tipo de situação, né? Principalmente do autismo, né? Eles têm... Eles precisam de uma rotina, é tudo repetição, né? Toda criança precisa de uma rotina, na verdade, né? Pra tudo, né? Pra tudo. A gente também precisa de rotina. Mas o autista, se ele sai da rotina, ele acaba ficando mais irritado do que qualquer outro tipo de indivíduo, né? E hoje em dia, assim, graças a Deus, assim, tá todo mundo muito maleável nessa questão. Por exemplo, introdução alimentar. Vejo famílias que vão viajar e levam a papinha da criança feita em casa, sem sal, sem nada, eles esquentam. Ou, por exemplo, ele tem de 6 meses a 1 ano, ele não come sal ainda. Existe alguma preparação que você possa fazer sem sal, sem tempero? Hoje existe isso também. Você atende muito criança autista? Tenho alguns só, mas muitos não. Por enquanto, não. Mas hoje em dia aumentou muito o número de casos, né? O pessoal pergunta, por que você acha que aumentou o número de casos? Uma das coisas seria fazer mais diagnósticos, né? Os diagnósticos estão sendo mais... Não é aquela... ele é aquela criança esquisita, ou ela é aquela criança que não é antissocial, ou ele é o estressadinho, né? Hoje já se tem diagnósticos. E também... Tem também uma linhagem de pesquisas aí, né, de conclusões da própria essa alimentação industrializada, né, esses fast foods, que isso está fazendo uma modificação genética, né, produzindo genes ruins, né, e aí acabando fazendo outros distúrbios aí genética, acabando gerando autismo. Entendi. Na verdade, acho que não é que aumentaram os casos, né? Aumentaram os casos conhecidos. Acho que sempre teve, né? E é o que você falou, né? Muita gente não tratava, não tinha o diagnóstico conhecido, tratava como um indivíduo diferente, né? Isso. Em termos de comportamento só, quando na verdade não é, né? Mas parece que está tendo realmente Também, fora isso, o aumento em função da genética mesmo, né? Hoje, assim, você tem maior risco, né? De desenvolver uma criança autista do que uma criança sem nenhum... Hoje é assim? Hoje tem. Caramba, não tinha essa... A doutora, ela costuma postar bastante no Stories as pesquisas, sabe? Comentando das pesquisas, né? Você falou que nunca parou de estudar, né? E nunca vai parar. Mas isso que é legal, né? Muito bom. Porque aí ela vai lá, ela meio que lê pra gente lá e traduz, entendeu? De pegar assim, mas é uma coisa meio assim, né? Ela explica, porque se a gente for ler, nós dois, assim, que... já é mais limitado, entendeu? Não, mas ela faz a leitura lá e explica. Ela vai ver um artigo científico que a gente não vai conseguir. Igual o juridiquês de um advogado. Tá? Ela traduz de uma forma bem bacana. Aliás, sigam a doutora. Né? A gente vai deixar as redes sociais depois no final. Vamos até falar. A sua clínica fica em São Bernardo, né? Fica. Então, para o pessoal já saber aí, ela tá nessa região. Mas vai ter tudo na descrição lá certinho, a gente coloca.
Eu ia falar alguma coisa. Então, vou te falar uma situação que deve ser a coisa mais comum e rolou com a minha filha. Ela, no começo, ela começou, assim, lógico, bebê, assim, mais fácil de tentar apresentar coisas. Quando ela ficou mais... começou a criar mais autonomia, vamos dizer assim. Uma coisa que rolava muito, já no outro dia parece que já não rola mais. E ela gostava, tipo, muito. Depois para. Aí eu comecei a ter alguma dificuldade e aí eu comecei a criar o ritual, chamar ela para fazer junto. Assim, aí começou a funcionar muito legal, assim, até coisa que ela falava não, pelo menos ela dava oportunidade de experimentar. E tem muita coisa que ela come muito bem se não souber que está comendo. Só que aí o que aconteceu, por exemplo, da outra vez? Ela comeu muito bem o brócolis, só que ela tava... ela pegou um celular lá, porque eu não deixo. Ela pegou um celular e ela comeu. Só que O celular ela comeu? Comeu o celular. Com capinha e tudo. Cara. Aí o que aconteceu ali? Eu falei, putz, não dá pra deixar. Eu não deixei a tela mais. Mas, tipo, eu fico naquela batalha de tipo... Seria mais fácil com a tela, mas eu não gosto. Sim, entendeu? Aí eu vou lá, tiro, aí eu fico naquela luta. Caramba, ou brócolis com tela ou alimentação ruim sem tela. Aí, nisso tudo, assim, quando eu tava fazendo todo dia, eu deixo pra fazer comida realmente fresca, assim. Então, eu cozinho mesmo e fico lá fazendo com ela. Veio o divórcio. Acabou com o negócio. Agora eu tô tendo que remar tudo de novo, assim. E agora, putz, parece que fica mais difícil ainda. Nossa, aí é uma luta, assim. Eu tenho é normal isso, né? Por exemplo, tá gostando de uma coisa do nada, por exemplo... Vamos supor, se fosse Yakult, por exemplo. Gosto de um dia do outro. Não quero mais nada de Yakult. Sim. Igual a gente enjoa, né? De algumas coisas. É por causa da rotina que fica só naquilo, né? Assim, ao mesmo tempo que é bom, tem algumas coisas que vai querer ficar mudando, né? E esse negócio que você falou na questão de chamar ela na preparação, isso é uma das estratégias para a gente introduzir novos alimentos e voltar àquilo que ela consumia antes. E não necessariamente, por exemplo, ela precisa voltar a ingerir aquilo. A gente pode estar substituindo, diversificando. E depois volta para aquilo, né? Ou fazer preparações onde você mistura mais de um tipo de ingrediente e acrescenta aquilo que ela não comia antes, né? Mas é um reboleixo aí, né? Nossa. Na escola, o bom é que eles realmente fazem praticamente todo dia... alguma coisa ali junto, os alunos, assim, minha filha tem 5 anos, eles vão lá, fazem e tal, leva para casa quando faz também, isso é legal, mas, por exemplo, uma situação também que acontece frequentemente, chega em casa, não como isso, não como isso, não como aquilo, aí eu chego na escola e aí? Come tudo, só não come em casa, parece que é aquela coisa assim, que é aquela criança que de um jeito tá legal, chega a mãe e fica manhosa, sabe? Um negócio assim. E aí vai lá e fala, não, tu come. É porque tá justamente na situação do ambiente que tá com os amigos comendo, acho que talvez se sinta mais, talvez assim... quer entrar É o semelhante. E aí em casa tem sempre mais um dengo mesmo, né? Um dengo, um charme. Eles sabem ali dar uma contornada na situação e conseguir convencer... Né? Eles conseguem fazer isso. Consegue. E às vezes, assim, tentar dar uma dengada a mais, às vezes dar uma... oferecer na boca, fazer uma graça, sabe? Que às vezes só ele sozinho mesmo, eles ficam meio... Não fica com tanto prazer, assim, pra estar comendo aquilo, sabe? Ou, por exemplo, não tô afim de seguir o que estão pedindo pra mim, sabe? Ou até pro mesmo falar assim, não, eu tenho opinião, não quero, né? Não, mas acho que, na real, a gente como pais, assim, a gente compete com toda uma indústria que ela tá pronta para produzir, através de estudos, tudo aquilo que é muito mais gostoso, mais fácil, mais docinho, mais cheiroso, contra a beterraba, que é feia, não vou falar que é ruim, mas... não é... Você não gosta de beterraba? Não. Sério? Não. Nossa, acho uma delícia. Pede uma porção para nós, então, por favor, se tiver aí. Chips de beterraba pro menino. Nossa, chips tá ainda. Não, então, mas não é uma competição até certo ponto injusta com a gente, porque a indústria está lá estudando e o produtor rural está produzindo lá o alimento in natura, tal, bonitinho para chegar às mesas das nossas casas, mas a indústria está jogando contra nesse sentido, né? Isso, porque ela pega pesado, né? E uma das publicações que eu fiz uns tempos atrás de um artigo que eu estava lendo.
E nesses alimentos tem realçador de sabor, né? Tem produto industrializado. Então, é uma alimentação mais gordurosa, tem mais gordura saturada, tem mais caloria. Então, isso faz liberação hormonal de dopamina, que é o hormônio do vício. E aí faz a gente querer ficar comendo só isso daí. Entendeu? Então, assim, isso tem explicação hormonal fisiológica. Eu vi uma vez sobre a batata frita de uma rede famosa de fast food, que ela passa por não sei quantos processos, entre os quais até alguma coisa que eles colocam lá para te dar prazer ao comer no Deus nível me livre. que... Tipo, Porra, você fica louco, você começa... Mas no fim das contas, você come aquilo, né? Mesmo achando ruim, mesmo só que sabendo isso que não faz bem. É um veneno. E aí, por que as pessoas continuam comendo? Sabe? Por que você sabe que por exemplo, isso é um veneno, não pode comer. Mas só porque é um alimento, mas é um alimento ruim, vai fazer mal para o seu organismo. Mas é porque é fast e porque é food. Simplesmente, as pessoas querem alguma coisa para comer e rápido e acessível. É o prático, né? É aquela zona de conforto sempre. Dá trabalho mesmo manter uma alimentação hoje saudável. E quando eu falo de alimentação saudável, eu não falo de 100%, sabe? 100% a vida, assim. Mas durante a semana, isso é fundamental para um bom desenvolvimento da criança. E está relacionado também, reflete na imunidade dela, né? Reflete no aprendizado dela, reflete em absorção de micronutrientes saudáveis. Uma alimentação, bolinho Ana Maria, um clube social... um biscoito de polvilho, isso tudo é caloria vazia, que a gente chama. É muito carboidrato sem nada, sabe? Isso não é um alimento, né? Isso ali é só para enganar aquela fome. Você vai sentir fome de novo, vai fazer pico de insulina, de glicose. Eu vejo muito sódio nesses alimentos industrializados. O que o sódio é ruim para uma criança? Ou para todo mundo? Ele geral, aumenta a pressão. Né? Só isso. Aumenta a pressão, retém líquido. Só isso. Ele é um ótimo conservante. Tanto ele quanto o açúcar são ótimos conservantes de alimentos. Né? Só que isso é péssimo para o nosso organismo. Né? Entendi. Eu tenho uma dúvida. O que é hoje a principal causa da obesidade infantil e quais são as consequências de uma criança obesa na vida adulta? Olha, eu não definiria uma principal causa, sim algumas causas, né? Primeiro, uma predisposição genética, né? Aquela criança, ela tem uma facilidade ali para acumular gordura, para engordar. Segundo, tem que ver como que ela chegou ali, né? Tem toda uma história atrás disso. Será que ela foi super alimentada ali, né? Aquela coisa de, tipo assim, criança tem que ficar comendo toda hora. Essa criança, ela tem pouca diversidade de alimentação. Essa criança tomou fórmula infantil até 6 meses, que isso é uma predisposição à obesidade infantil também. Essa criança, ela nasceu grande, gig, mais de 4 quilos, também favorece. Se a criança nasceu prematura, favorece a obesidade na vida adulta também. Essa criança, ela é abandonada na família. Tipo assim, ninguém brinca com ela, ninguém dá atenção. São pais extremamente ocupados, são pais que o tempo todo são ausentes e quando estão presentes, vai lá e vamos ali comer um lanche, vamos comer batata frita, toque um doce, toque um bolo, que é uma forma ali de falar assim, eu estou presente agora, eu vou agradar meu filho. Então, tem tudo isso. Então, acho que seriam causas genéticas, comportamentais e também hereditárias, além de psicológicas, né? Psicológicas, do ambiente. Entendi. E normalmente essa criança obesa, que tipo de adulto ela se transforma nesse sentido de... Então, aí entra também aquela programação metabólica de novo, né? A criança, principalmente os primeiros 2 anos, né? Quem entra nos 1000 dias de uma criança que tem uma programação genética bem acelerada, né? E na primeira e segunda infância. Você já está acostumando aquela criança que ela tem que comer muito. Que ela precisa estar sempre comendo, se alimentando, ela desconta as emoções na comida. Então, ela vai se tornar um adulto igual. Né? E aí, isso, por um longo tempo, pode causar síndrome metabólica, que é um conjunto de sinais e sintomas aí que favorece a diabetes, pressão alta, infarto, AVC, né? E isso pode acontecer na infância.
né? Então, se você aumenta muito a gordura abdominal, você aumenta o seu risco cardiovascular. E aí começa a alterar todo o metabolismo da glicose, e aí tem o risco de desenvolver diabetes. Você, aumentando o risco cardiovascular, você altera todo o fluxo sanguíneo, né? A pressão de membros inferiores, tudo mais, tem um risco de desenvolver pressão alta. Com isso, o risco maior de infarto, AVC e tudo mais. Caramba. Agora eu vou um pouco pelo inverso. A gente está falando do obeso. E ao contrário? O ao contrário é difícil também, né? Eu tenho algumas crianças que a gente define como desnutridas. Então, no gráfico, elas estão abaixo do score -2, né? Que é a linha vermelha no gráfico. Linha vermelha, linha preta. Aliás, eu até trouxe gráficos aqui, mas acho que a gente vai colocar na tela para o pessoal ver. Como chama isso mesmo? A curva de crescimento, né? Isso. E curva de ganho ponderal. Uhum. Que é diferente para meninos e meninas, né? São diferentes para meninos e meninas e é diferente conforme a idade também. Uhum. Então, quando você falou aí do -2, isso? Isso. -2 é lá embaixo. Então, a gente tem a linha verde, que é a mediana, que todas as crianças devem seguir, tanto para peso quanto para estatura. E aí, a gente tem os extremos. Então, +1, -1, +2, -2. Uhum. E é o limite, o 2. E tem o +3 também, e -3, né? Então, o -2 e -3, a gente define como uma desnutrição grave, ou magreza e muito magreza. E é difícil também. Então, a gente tem que ver se é uma criança que está fazendo baixa ingesta calórica, come pouco, e realmente elas têm... A saciedade delas é precoce, elas comem igual um passarinho e não querem comer mais, não conseguem, senão elas vomitam. Né? Então, aí tem que dividir, tem que comer muitas vezes ao dia. É isso que eu ia falar, dividido pelo dia. Dividido ao dia, e aí tenta fazer dessa forma, e se não conseguir, existem dietas prontas, existem suplementos alimentares que a gente pode fazer o uso disso, né? Para poder atingir a proteína, atingir caloria, né? Até conseguir sair dessa curva. Uhum. Porque se mantém numa curva de magreza e nutrição, você acaba comprometendo o sistema imunológico também. Entendi. Você falou de primeira infância, segunda infância, até que idade que é a primeira? De 2 a 5 anos. Uhum. Antes disso é o que? Lactente, pré-escolar, escolar, que é dos 5 aos 12, e aí adolescente, dos 12 aos 18. Uhum. É ainda considerado adolescente dos 12 aos 18? Tô falando porque acho que eu ouvi em algum lugar que tinha uma coisa que tinha diminuído, sabe? Assim, a partir de 12, adolescente. Não, tinha, ao invés de ser 18 era menos. Pra votar, a partir de 16 não, mas já vota. eu já acho que é o contrário, tá? Porque assim, eu acho que estavam colocando, sei lá, 16 anos já começa a ser pré-adulto, sabe? Um negócio assim? Sendo que, na verdade, acho que tá ao contrário. O pessoal tá demorando pra amadurecer, né? Eu também acho. Demais. Também acho. A cutucada, né? Mas, então vamos parar de ficar fazendo piada, viu? Que a gente tá parando... Não amadureceu ainda, ela falou. Mas eu tenho 40 anos e faço de quinta série. Normal. E tem alguma dentro disso de primeira infância? Eu também tenho isso lá porque eu faço brinquedo também, tem essas coisas assim, né? Mas tem alguma faixa etária ali que é mais fácil ter algum controle sobre isso de adaptação a uma nova rotina, por exemplo? Até os 2 anos é uma criança mais tranquila. Depois já era. Depois é bem mais difícil. Não, o exemplo lá de casa, o Diego comia de tudo que você imaginar. Ele tem 14, o filho dele, hoje. Já é 14 porque você tá sempre colocando na boca, né? Ou a criança tem contato com o alimento. Não, eu acho que ele conheceu o mundo depois dos industrializados deliciosos. Aí ele foi mudando. Hoje... Qual idade isso? Então, até os 2, 3... Cara, ele comia brócolis, comia fruta, o que você jogava, ele comia. Até fio de celular ele comia, sabe? O moleque era um pequeno dragão. E por que introduziu o industrializado? Por que introduziu fio de celular? Então, me julguem. Foi igual eu com o celular pra minha filha, dar de alimento. Não, momento do julgamento. Mas é a rotina dos pais, né? Os dois precisam trabalhar e aí fica na escola de manhã, casa de vó à tarde, e aí vem pra casa. Dificuldade em implantar uma rotina e seguir. Você tem que descascar o alimento, você tem que preparar. E às vezes você chega, você põe no micro-ondas, 5 minutos você consegue
resolveu o problema. Mas eu acho que às vezes até o ruído entre os adultos, sabe? Tô falando assim de pegar... Você ter tudo na sua mente ali, você pode até anotar, mas e quem garante que a outra parte, os avós não vão fazer o que os avós fazem e passa por cima, por exemplo. É bem complicado isso. E também essa coisa de quando introduz o industrializado, realmente para a rotina é muito mais prática, né? Então. Mas aí muito difícil. a falha mesmo. E assim, a gente que já tem os filhos, tudo, a dica que a gente pode dar é que depois depois que coloca é muito difícil. É muito mais difícil mudar. Muito, muito difícil Hoje, mudar. eu tenho um adolescente em casa que ele come pouca variedade, mas do que ele gosta, ele come muito. Uhum. Ele não tem problema em relação à quantidade. Então, assim, e é o cara do arroz com feijão. Come muito arroz com feijão e alguma coisa, assim, sabe? Mas eu acho come que muita carne, muito frango, adora. Mas não varia. Fruta, verdura, legume, essas coisas. Esse tipo de fonte a gente tem que tentar sempre buscar uma alternativa para ele poder... e faz esporte, faz idioma, se desenvolveu super bem. Mais alto que o Wesley. E sempre não é tem difícil. na mesa. Hã? E sempre tem a na gente mesa. come, eu e minha esposa, a gente come. Vocês comem ele? Hã? Vocês comem. Coloca E ele? no prato Não, ele pra não. ele comer ou não? A gente tenta, oferece. Ele tem dificuldade com o novo, em experimentar, sabe? É impressionante, assim. Ele não... Você fala, pô, isso aqui é legal, prova. Ele às vezes até prova, mas ele já vai sugestionado. Ele já põe na cabeça dele que ele não gosta. Essa também é uma coisa bem... Porque eu falo... Uma coisa que eu faço com a minha filha é o seguinte. Eu vou lá, tento introduzir. E ela ficava isso aí. Já não gosta, mas você já comeu? Então por que você está falando que não gosta? Só que é argumentar com uma criança que, sei lá, tinha 2, 3 anos. Aí mudou quando eu cheguei e falei assim, experimenta isso aqui. Ela, não. Eu falei, cuidado. Cuidado que você pode gostar, hein? Olha, cuidado Duvido com isso. Você comer isso aqui. Olha, melhor você não comer que você vai acabar gostando. Aí começou a comer, entendeu? Foi a questão do desafio. Mas ela também é uma criança que, por exemplo, ela desde bebezinha tomava susto, ela dava risada. Ela nunca chorou. Entendeu? Ela gosta de, por exemplo, você vê uma tirolesa, ela quer ir na hora. E mais alto ainda que puder. Então ela tem essa questão do desafio que eu consegui ler isso e coloquei lá, funcionou. Mas, por exemplo, o filho dele tem 14 anos. E também é frequente, sei lá, com início da fase adulta, 18, 22, mudar o paladar também, não é? Ou não? A gente muda nosso paladar o tempo todo, né? Ainda? Por exemplo, a gente aqui. Demais. Demais. Você é, aqueles assim, né? Tanto é que, por exemplo, eu tenho uma história aí, né, de mudança de estilo de vida. Então, tem alguns anos que eu venho trabalhando isso comigo. Começou com o desafio de querer tomar o café sem açúcar, né? Então, isso é um grande desafio, foi um grande desafio para mim. Ficar zero açúcar, para mim, foi um grande desafio também. Então, a gente vai mudando, né? E hoje você consegue tomar café com açúcar? Consegue? Super. Você consegue ainda? Super. Eu não consigo. Eu consigo, mas eu tenho preferência para não. Eu não consigo. Adoro. Se deixar, eu tomo uma garrafa. Você conseguiu tirar o açúcar da sua vida? Consegui. Cara, mas sem substituir por adoção. Você começa. Salva de palmas. Põe aquele meme, né, da galera que levanta e aplaude no meio da coisa. Agora vamos fazer outra coisa assim, pra mudar. Fábio, levanta aí, vamos analisar você. Assim, vamos fazer a bioimpedância do Fábio. Sacanagem. Não, mentira. Mas voltando na questão do açúcar, você substituiu por adoçante sintético, aqueles... xilitol, stevia. Ou você realmente eliminou tudo? Eliminou tudo. No começo, sim, né? De começar a querer adoçar com isso. Agora é zero. Se eu puder não colocar açúcar, eu não coloco. Mas, por exemplo, se eu consumir um produto que tem um adoçante desses, eu consumo ao invés de um açúcar. Por exemplo, se alguém me dá um doce, não necessariamente eu vou comer aquilo. Principalmente se tem açúcar. Eu olho assim... Se eu puder, eu dou pra alguém. Caramba. Porque eu evito de comer mesmo. Eu tinha trazido ovo de Páscoa. Isso que eu falava, devolve tudo aí, então. Ovo de Páscoa dela aí. Mas, por exemplo, eu não me isento, assim, de, por exemplo, se a gente vai almoçar, a gente vai dividir uma sobremesa, eu vou comer, né? Vou compartilhar aquele momento. Mas eu voltei pra minha rotina, voltei pra minha casa, é zero. Como que é a sua alimentação? Assim, você... É ração humana? Pedigree ou
A Premium. O Whiskas, é. Sachê. Não, mas uma coisa que eu queria até entender melhor, não sei se... Você substituiu hoje, quer dizer, no início, por adoçantes, e hoje você nem adoçante você consome, é isso? Não. Alimentos com os adoçantes, Aí já se vem, eu precisar, né? tudo bem. Por exemplo, whey, protein, tem adoçante. Uhum. Uma barrinha de proteína tem adoçante, não me importo de comer. Mas, por exemplo, se eu vejo que é uma barrinha de proteína que tem polidestrose, que é um açúcar disfarçado, eu não como. Eu comprei um whey recentemente de uma marca que eu não conhecia para experimentar e tinha cessulfame. Quando chegou assim, tinha cessulfame. Nossa, me deu um pânico. Que é isso? É um adoçante que tem no Zero Cal. Que é um adoçante abolido aí, né? E eu falei, que péssimo, né? Acabei consumindo, porque eram 400 gramas. E caríssimo, né? E caro o negócio. Consumi, mas toda vez que eu tomava me dava dor de cabeça. Eu passo mal. O açúcar, agora o açúcar em si, ele muda o humor, por exemplo, deixa a pessoa mais... Feliz. Então, no começo ele pode até fazer isso, porque ele faz liberação de hormônio de dopamina, né? Que é o hormônio do prazer. Só que ao longo do dia, você vai ter oscilações de humor. Aquela pessoa que consome açúcar o dia todo, né, de formas artificiais, por exemplo, pães, achocolatado, um biscoito, uma bolacha, alta ingesta de carboidrato simples, tipo macarrão, muita ingesta de arroz, isso é açúcar disfarçado também, vai virar açúcar do mesmo jeito. Você tem mais chances de ter sintomas depressivos, labilidade emocional, que são sintomas de abstinência mesmo, hormonal. Caramba. Entendeu? Isso é complexo, né? E como é que faz pra ser feliz? É por isso que... A gente é feliz, tipo, quase com tudo no Com dia a dia. café sem açúcar? Por exemplo, Nossa, mas, com café sem açúcar. Mas depende. Com chocolate café com açúcar. amargo? Você tem que se permitir a isso. Você não gosta de chocolate amargo? Eu não. Nossa, eu acho uma delícia. Eu Você acostuma. Mas você acostuma. Mas ele é mais duro. Mas você acostuma, é igual café, cara. Café Mas também você é vai assim. modificando aos poucos. Você não vai sair de um chocolate ao leite e vai para um 70%. Não dá. Vai para um 50%. Vai para um 60%. E depois 70%. Mas isso você tem que estar aberto para isso também. E se você colocar assim, nossa, eu não sou feliz sem açúcar, já era. Você não vai conseguir mudar de jeito nenhum. A partir do momento que você fala assim, não, eu não preciso de açúcar, eu não dependo de açúcar e eu vou conseguir sentir prazer em consumir os alimentos, né, sem o açúcar adicionado, pronto, você já está num bom caminho andado. Agora eu tenho uma dúvida. Você, quando estava lá na academia de cara feia, era porque você tinha... É porque você foi sem açúcar ou foi com um whey que tinha um negócio que dava dor de cabeça? É que ela tava com fome, cara feia é pra fome. você ter uma noção, meu pré-treino é banana e mel. Vai, continua a rotina, continua a rotina. Não tem como eu ser mal-humorada depois. Mas é mel o caro, aquele... Não, você não... Tô zoando, né? Não é o Ela mastiga a abelha. Ela pega as abelhas. Entendeu? Então é uma banana amassada com mel. Esse é meu pré-treino, e café. E banana com mel, por exemplo, para uma criança, ele é indicado? Porque a gente está falando agora já numa situação de adulto, mas, por exemplo, isso é uma indicação para uma criança? Porque também é uma coisa que estimula muito a parte doce, certo? Isso, a gente não vai indicar isso. Né? Primeiro que a criança, a partir de 2 anos, só que pode consumir mel. Esse é o ideal. Sim. A recomendação. E a criança ela não precisa comer fruta adicionada de açúcar. A fruta já tem seu próprio açúcar. Então, a gente não vai modificar o sabor dos alimentos. A gente começa certo. O problema é quando você tenta desviar esse caminho. Não, quando vai desviar, né? Quando você acrescenta alguma coisa, você vai lá e coloca um mucilon numa madeira. Nossa, aí não você coloca uma farofa, porque você gosta de farofa, e você coloca farofa na comida da criança. Vou colocar um baconzinho para dar um sabor. Então, você vai modificando, você vai realçando. E aí, é a hora que a criança não vai saber comer diferente Vai ver um rabanete, né? Perde toda a graça. Volta aí na sua rotina. Você treina todo dia? Não, todo dia não. Olha lá. É segunda, de manhã. Terça eu não treino por conta da minha rotina. Eu chego muito tarde em casa e tenho que sair logo cedo. Então, é um dia que eu não treino. Aí, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sim. Só terça que eu pauso. Então, beleza.
Beleza. Sim. Achei que ela não treinava todo dia, mas que não era só um dia isso que ela não treinava. Isso que ela tá falando. É pelo menos 5 vezes. E é de manhã. Não, então, isso que Aí ela você tá vai lá, manda ver de manhã um cafezão sem açúcar, banana e mel. Não joga Isso. nem uma veiazinha, nada? Não. Tá, beleza. Aí foi lá, deu aquela energia pro treino. Treinou, Ah, e creatina. creatina. É um excelente suplemento, creatina? É o único suplemento que se mostrou em várias pesquisas que realmente faz diferença. Inclusive sem malhar também, né? É, o diário, todos os né? dias, ele é diário. E nossa. acabou aquela de que dá pedra nos rins, que você tem que, se você consome creatina, você tem que tomar Tomar muita muita água. água. Você já tem que tomar muita... você tem que tomar muita água por isso, mas não que ela vai fazer formação de cálculo renal. Uhum. E ela é melhor antes, depois do treino ou tanto faz? Tanto faz. O ideal é que você ingere ela com carboidrato. Isso tem uma recomendação desse tipo. E aí Mas você- você pode consumir ela isolada, mas ela faz a absorção dela é melhor associada a um carboidrato. Você pode consumir ela isolada, mas fica meio rançosa. É bom com água. Sem água, né? Só pega a canequinha e Eu joga. misturo na banana ali com mel. E aí você aproveita o carboidrato da banana. Isso. Malandrinha você, hein? Estudou bem, hein? Aí beleza, treinou, voltou, whey. É isso? Não, eu voltei, aí eu faço uma panqueca que tem aveia, tapioca, leite, e aí eu ponho uma banana e queijo por cima. Temos um queijo, hein? Atenção. Temos um queijo. Mas branco. Não, mussarela ou se não queijo de búfalo. Aí, ó, tá vendo? Ninguém Não, mas quem é um profissional assim sempre consegue balancear Mas e ter queijo alternativas, você pode né? consumir. O ruim são os embutidos, do tipo presunto, peito de peru. Até o levíssimo? Entendi, tá bom. E aí, beleza, você mandou ver e Aí tal. eu tomo esse café e depois eu vou só Aí almoçar. aí vai falar pros outros o que eles têm que fazer, o que tem que consumir, né? É, Até ou o eu- almoço. ou eu Você vou- vai na criticando maioria os pais como eu. Não, a gente orienta, né? Não, brincadeira, vai. E aí depois é o almoço. Uhum. E aí eu tenho um lanche da tarde, que é um whey, uma fruta. E minha janta. O almoço, você almoça... Você leva a sua comida ou você almoça no consultório lá Na perto? maioria das vezes, ou é no hospital que eu almoço, ou é uma padaria perto de casa que ela serve almoço. E lá o almoço, assim, é bem diversificado. Eu consigo manter minha alimentação bem saudável lá. E eu adoro comer lá. Entendi. Geralmente eu preparo minhas comidas mais pra jantar, sabe? Aí você chega, você já tem... Você prepara na hora ou você já preparou e fez meio que aquela descongelada ali que a galera eu preparo faz? o final de semana, porque não dá pra ficar fazendo comida todo dia. Entendi. Porque eu chego já bem cansada, chego já tarde em casa, então se eu tiver uma coisa já pronta, pra mim me favorece. Aí eu acabo me planejando isso no domingo. Se tivesse uma coisa já pronta, industrializada, né? Mas é difícil a rotina, né? Claro que é, cara. A claro. gente, pra ter uma alimentação saudável, a gente tem que se planejar. É. Não dá pra deixar, na hora eu faço. Porque Não. na hora você não vai fazer. Não vai mesmo. E aí tem mais chance de você consumir industrializado. Porque assim, você faz planejamento dos boletos que você vai pagar, você faz planejamento do trabalho, você faz aquilo. Por que não também da alimentação, né? Devia ser E eu tenho esse negócio de chegar em casa também e falar assim, nossa, quem me dera se eu pudesse comer uma pizza. Eu daria tudo pra comer um lanche. E não é que eu deixo de comer, não, por exemplo, um lanche, é que eu tiro o pão e como recheio, né? Por conta da farinha mesmo branca. Não me deixa com o Estofa, abdômen né? distendido, eu não fico bem. Mas assim, eu também tenho esses negócios. Tô cansada, eu mereço comer. Se eu pudesse, eu comia uma pratada de macarrão, se dependesse de mim. Eu tenho super apetite de gordo. Super. Mas Você mas faz não dá algumas pra concessões de viver vez em desse quando, jeito. assim, ou não? Você tem dia, você fala, hoje não dá, hoje Você vai sair com alguém pra comer. Com certeza, com certeza. Rodizão de Como- pizza... Não, Rodízio de pizza tem bastante tempo que eu não vou, mas iria, Uhum. né? Adoro japonês. O que eu gosto bastante, assim, risoto, massa, isso Nossa, eu é gosto. bom também. Putz. Agora, Dá até fome agora. na parte de acompanhamento, por exemplo, vem os pais com a criança. Aí ela tá justamente, vamos supor, da parte obesa mesmo. Vamos supor, ou pode ser o contrário também. Quanto tempo leva, assim, em média, você consegue ver quanto começa a dar um resultado? Por exemplo, você no começo vai atender... no começo desse mês, aí tem que ter o retorno em um mês depois vai mais espaçado. Como que é isso? Principalmente a criança obesa, a gente mexe com a família inteira. Né? A família inteira tem que entrar na rotina e na dieta com a criança, senão não tem como a gente ajudar a criança nesse sentido.
E aí eu sempre faço um retorno ali de 2, 3 semanas, no máximo um mês, para ver o quanto a gente conseguiu adquirir das orientações que eu passei. E tudo é um passo a passo, a gente não consegue modificações bruscas, né? Porque não tem como aderir, né? Então, são pequenas modificações, né? Que a gente vai fazendo aos poucos até atingir. E, tipo, no retorno a gente já tem diferença. Você já consegue ler tudo que está acontecendo. Com certeza, a gente tem diferença na medida, às vezes, de braço, no peso, ou pelo menos diminuiu a curva, né? O aceleramento desse ganho, caiu a curva um pouquinho, né? Ou pelo menos, não necessariamente, eu olho para tanto essas mudanças e sim, como é que está a qualidade alimentar dessa criança? Melhorou? A rotina está melhor? Essa família está mais tranquila? Nossa, pronto, a gente já teve ganho com isso. E aí os ganhos vão ser consulta após consulta. O obeso, é bom a gente fazer um acompanhamento muito de perto, porque senão ele desestimula. Então, se a gente puder fazer de mês em mês, é legal, até a gente conseguir pelo menos melhorar bastante ele na curva, pelo menos os primeiros 6 meses, e depois a gente pode dar mais distância, porque aí ele alinhou, né? A família também. Então, é bem amplo e é multidisciplinar também. E tem alguma diferença, assim, por exemplo, estatisticamente falando, para você, nos seus pacientes? Se é mais fácil trabalhar o obeso ou mais magrinho? Tem alguma coisa assim ou não? Ou é tudo igual mesmo? Sabe, de aceitação, de mudar tudo. Diferentes. Por paciente os dois mesmo, bem né? desafiadores. Bem desafiadores mesmo. Porque muda tudo, né? Muda tudo. Você trabalha com a família. É. Criança, você não trabalha só com criança. Você trabalha com a família inteira. Você precisa trabalhar mais com a família do que com a própria criança. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Porque se a família está tranquila, se a gente consegue tranquilizar os pais, deixar eles seguros e confiantes naquilo, a criança, ela flui. Entendeu? A criança é a energia da família. É certo dizer que seja a criança obesa ou magra, a maior parte da culpa disso é dos pais? Falar em culpa, eu acho que é uma palavra muito forte e pesada. Sem medo. Culpa foi ele que falou. Foi o Roger que falou, tá? Não foi a doutora. Eu não acho, não. Eu acho que tudo Mas uma tem parcela fatores... tem, vai. Uma parcela tem. Tem uma grande Tô falando parcela. aqui como um culpado pelo meu filho ser magro. Mas a gente que apresenta tudo, a gente que compra. Mas você tem que ver o quanto é esse magro. Ele é magro nas curvas? Ou ele tem a aparência de magro? Não, ele tá aqui, é que você não tá nem vendo ele. Ele tá atrás do tripé da câmera. Chega aí, Diego. Não, vou falar a verdade, assim, que eu vendo de fora, não acho que é... Eu não sei questão de alimentação. A última vez que eu vi ele comendo foi na costela. Não, em Osasco. Não, ele comeu bem ali, hein? Então, mas assim... Polenta frita. Eu acho que Que delícia. eu acho que é a aparência. É... Ele não tem cara de que Eu tenho tá até uma mal, amiga... sabe, de saúde. Tá nada. Eu tenho uma amiga pediatra, que esses tempos a gente tava no hospital assim, e ela tava falando, nossa, meu filho, ele é muito magro. Eu falei, magro nas curvas? Não, na curva ele tá adequado. Eu falei assim, então de onde você tá tirando que ele tá magro? Magro nas curvas? Não, ele não tem curva. Ele é uma reta. Então eu falei assim, não queira ter a aparência de um filho gordinho pra você achar que a criança tá saudável. E isso é uma cultura. A criança bonita, a criança saudável, é a criança que tem dobra. Criança que tem curva, que tem barriga, que é gordinha. Ah, que gracinha, sabe? Tipo, não é isso. Não é isso. Bom, acho que tá tudo certo, porque pense num cara... Meu filho não... Ele come 4 pedaços de pizza. Falou mal errado, né? Não, mas ele come bem. O que ele gosta, ele come bem. Cada pratada... Criança come muito. Criança desacredita. come Nessa muito. fase ainda, né? Qual que é essa fase? Adolescência? Pré-adolescência? Não. É adolescência. 14 14 adolescente. O adolescente, ele... A necessidade dele calórica é de 2 a 3 mil calorias ao dia. Vixe. Então, assim, ele come muito mesmo. Então, é muito comum, por exemplo, uma criança que, por exemplo, 7, 8 anos, começa a engordar. Aí começa a ficar gordinho, chega lá na adolescência, tipo, ele tem um estirão, que é o último estirão dele da vida, e aí ele começa a ficar adequadinho, mas comendo muito. Já dá pra levar ele na academia? 14 já pode, né? Não é recomendado. Não, porque ele ainda tá na fase de crescimento. Em questão de peso, eu falo, né? Carga. A gente não pode fazer sobrecarga nas articulações, senão a gente interfere nesse alvo de altura, de estatura. Então, a partir dos 16 anos, ele poderia estar indo de uma forma moderada. 18, você pode liberar.
Já tá pensando? 20 quilos de cada lado no supino pra ele já. Cara. Não, mas ele faz natação, nada super bem. Ah, legal. Faz nada. Faz nada. Eu vou puxar aqui que Temos perguntas da nossa audiência qualificada, né? Sim, tivemos aqui. Eu quero ver se a doutora vai conseguir Vamos selecionar responder. algumas apenas, tá? Se por acaso a gente não ler a sua pergunta, pelo tempo do... Sim, tem isso também. Ó, gente, a gente tem até caneca aqui personalizada, ó, que graça. Tem mesmo, é. Eu já te falei, né? Deixa depois, não se incomode de deixar. Quem que vai vir? A MC Verônica, ela vem no próximo episódio, se puder deixar a caneca pra ela. Depois a gente escolhe uma de vocês. Bom, vamos lá. Presente de grego. Não, mentira, é seu. Presente seu. Foi pelo Instagram aqui da gente. Aí quem mandou foi a Jaque Assis 2. Vou ler só alguns, tá? Como lidar com uma criança de 3 anos seletiva que não aceita experimentar novos alimentos? Acho que eu já foi meio que respondido, mas era bom você talvez Essa fase é a fase do auge, né? Da questão de falar um não, do medo do novo, né? Então essa fase ela é mais difícil mesmo. Então demora um pouquinho para passar. Né? E essa seletividade tem que realmente avaliar se é uma seletividade mesmo tendendo aí realmente a um problema nutricional, alimentar. Né? Muitas das vezes a gente cai naquela coisa de predileção alimentar. Então, a gente tem que avaliar certinho nas consultas, avaliar essa criança, se realmente tem uma indicação de alguma orientação muito específica nutricional, ou se é só uma questão da gente melhorar a qualidade alimentar dela dentro de casa. Então, tem que ver o consumo desses industrializados ao longo do dia. O alvo é eliminar esses industrializados ao longo do dia, né? E dar preferência para alimentação natural. E isso aos poucos, né? De preferência com acompanhamento, né? Com certeza. Vai ficar mais fácil. Posso ver a segunda? A pessoa, essa aqui, tá? É a Dani. É a esposa do Leandro. Ah, é? Do Leandro Gomes, do nosso episódio 10. Legal. Agora que eu vi de quadros, é a Dani. Criança pode tomar shot de limão, própolis e cúrcuma e velho barreiro para a imunidade? Mentira, não tem o velho barreiro. Ela falou que não de um shot de limão, própolis e cúrcuma para a imunidade. Pode, mas aí é de preferência depois dos 2 anos por conta do própolis. Entendi. Né? Aí, Dani, respondido? Beijo grande aí. Acho que tem outro dela aqui. Faz aí, que já que é só... Não, vou fazer. Que é da Faz aí, esposa pô. do Leandro. Leandro é meu truta, meu. Nossa. Você perdeu o posto, vai perder o posto. O que é padel? Pádel. Padel, o que é? Pádel é uma mistura de tênis com algumas coisas do squash e que ele é jogado numa quadra mais curta que você usa as extremidades da quadra pra parte do jogo. E por que você fica o padel venceu, o padel venceu? Porque o Jorginho fala o beach venceu. E o pádel é o inimigo do beach tênis. Tá. Beach Tipo tênis. crossfit e musculação. Tem uma Mais que... crossfit e musculação a rivalidade é maior. Coisa chata. Mas o pádel é um novo esporte. Tô falando aqui agora, 2023, vocês vão ver. O pádel vai dominar o Brasil. Pratiquem. E construam mais quadras, por favor, que é caro e tem poucas. Tá bom. A esposa a Dani. Existe uma quantidade certa de comida para crianças? Exemplo, uma menina de 9 anos. Existe toda a orientação nutricional de uma rotina, né? Então, do que ela consome. Por exemplo, um café da manhã onde você tem um derivado de cálcio, né? Uma fruta, você pode ter aí um carboidrato, no caso de um pão, alguma coisa nesse sentido. Ela tem que ter um lanche da manhã, ela tem que comer de 3 em 3 horas. Isso já começa desde a introdução alimentar até a adolescência. Então, de 3 em 3 horas a criança tem que estar se alimentando. Então, um café da manhã ou um café da manhã reforçado, ou se não, tem crianças que não conseguem comer muito bem quando acordam, né? Então, às vezes toma, por exemplo, só um leite ou só um iogurte. E aí tem o lanche da manhã. E aí, se esse café da manhã não for reforçado, a gente vai reforçar esse lanche da manhã. Então, com uma fruta, e pode ter aí uma tapioca, uma crepioca, uma panquequinha com alguma coisa, né? Então, um carboidrato ou pão mesmo. E tem o almoço, o lanche da tarde. Esse lanche da tarde é um lanche da tarde reforçado, onde você tem um derivado de cálcio também, uma fruta e mais alguma coisa, se a criança aceitar, tudo bem. O jantar, né? E ela pode consumir uma ceia ainda antes de dormir, né? Então, ou às vezes uma fruta ou leite mesmo.
O ideal é que seja 3 porções aí de derivados de cálcio para consumir o cálcio necessário ao longo do dia. Existe uma quantidade exata para isso. E de 2 a 3 porções de fruta ao longo do dia, almoço e jantar e assim. Tá. Eu tava pensando aqui, normalmente o que é bom não é prático, o que é prático não é bom. Mais ou menos assim, né? Você falou da tapioca. A tapioca é um que eu acho que ele é bom e prático. Eu ia puxar isso, mas outro dia, não sei onde que eu vi que tinha alguma pesquisa que estava falando o contrário agora. Que a tapioca era ruim? Você chegou a ver isso? É porque ela é mandioca, né? Então é mais uma questão de alto índice glicêmico. Então ela é meio que igual um pão, vamos dizer. Só que o pão, por exemplo, de forma, você tem vários ingredientes, dentre eles o açúcar adicionado e vários conservantes, né? Parece que eu sou a neurótica do açúcar, né? Mas você tem vários produtos industrializados junto dele. Uhum. Mas tá tudo bem, né? Uma criança que ela não tem uma recomendação, se ela tá adequada, a gente não tem que ficar restringindo essas coisas nesse sentido. Então ela pode comer o pão, pode comer a tapioca, pode comer uma panqueca, né? Que a gente faz às vezes ou com farinha, ou com farelo de aveia, ovo e leite, sabe? Uhum. Eu acho que a tapioca dá pra colocar ela como não tão ruim e prática. Ovo também. Ela não é ruim, O que mais tem de exemplos de alimentos assim que são bons e ao mesmo tempo práticos pra ajudar? Então, essa panquequinha que eu falei, ela é prática também. É que uma questão parece que se vai fazer, parece que vai levar tempo, mas é rapidinho. Você misturar um ovo, uma banana amassada e tapioca junto, você pode fazer também. Ou se não, um ovo, uma banana amassada e farelo de aveia. Né? Ou você pode não acrescentar o ovo e fazer isso sem o ovo, também faz liga do mesmo jeito. Você põe na frigideirazinha, tipo, menos de 5 minutos você assa ela dos dois lados ali e você recheia, né? Com alguma coisa, ou com uma fruta. Com a geleia de ameixa que ela Você falou. tá zoando? Mas recentemente eu recebi uma criança onde o café da manhã dela, de domingo a domingo, era waffle e Nutella. Ela é americana? Não. Caramba. Ela é de americana? Aqueles do interior, né? E é uma criança que foi muito tranquila porque ele come de tudo. Só que todo aquele charme, não, eu só quero comer o waffle. E os pais compram um pote de Nutella toda vez que vai no supermercado. Nossa. Isso não é um absurdo? Ou é só eu que acho isso? Não, eu acho. Eu acho isso um absurdo. Todo dia não, né? Todos os dias. Tinha que ser igual você treina, só terça que não. Então, assim, isso tem que ser exceção. Não pode ser uma rotina. É gostoso, né? Mas, putz. Claro que é gostoso. Se a gente pudesse, a gente comer todo dia, mas pode. Não. Não faz bem pra saúde. Não, pra ninguém, né? Isso é igual qualquer outro tipo de droga, sabe? É que, tipo, não tem tanto um alarde aí igual uma droga, né? Porque é uma coisa que a gente come. Mas porque é muito prejudicial, só que não prejudicial. E no fim das contas, se a gente for ver, a gente estava discutindo isso em algum papo aqui, a hipertensão, problemas cardiovasculares e tal, mata muito mais do que câncer, do que várias outras doenças, e tá tudo ligado diretamente à alimentação e atividade física, né? É isso. Acho que se cuidar desses alimentação, atividade física e um sono de qualidade, você tem muito menos chance de ter todas essas outras coisas do que... Tô lascado. E é mais difícil você evitar de acontecer algo do que você fazer coisas quando alguma coisa aconteceu. Porque, por exemplo, você tá doente, reparo, né? Você tem mais estímulo para você fazer aquela modificação de estilo de vida do que você não tá tendo nada e você tá fazendo alguma coisa por algo que ainda não aconteceu para evitar. Então é mais difícil mesmo. É verdade. O bom da tapioca é que ela é meio coringa, né? Tô falando assim, porque ela é uma coisa que talvez seja recomendado para suprir algum período do dia ali e você consegue trabalhar tanto salgado quanto doce, assim, né? Menos a industrializada, né? Deles, né? Aquelas que vem já... Tem umas mais in natura, né? Que você compra até que fica na geladeira. Essa é melhor do que aquela do saquinho... individualizado? Não, todas hidratadas. Tudo igual? Tudo igual. Então... Ou da feira? Não, eu gosto de uma que é da tapioca do Ju. Ele vende na geladeira. Cara, é outra pegada. Você joga assim, ela dá liga rapidinho, já fica aquela coisa bonita, não fica quebradiça. Você tem que pôr água? Nada. Não, ela já é pronta. É maravilhosa. Depois você só joga um ovo mexido ali, um levíssimo. Mas hoje, você falando, demora uns 5 minutos. Hoje, cada vez mais a rotina da gente cobre até esses 5 minutos, né?
Tô falando, a pressão do dia, a gente fala assim, é tão prático. Aí vai 5 minutos, ele já não tá mais atendendo, assim, né? A gente tá num... O que é mais precioso, nosso tempo ou a nossa saúde? Deixa essa interrogação para caminharmos para o final do nosso papo de escada de hoje. Vambora. Né? Sim. Pergunta pra você, o que é mais precioso, nosso tempo ou nossa saúde? Ou os dois? Nossa saúde. Tá vendo? É? Toma. Você era contra? Não sou contra, eu acho os dois essenciais, mas eu acho que o tempo é contagem regressiva, entendeu? Por isso você Mas dorme se pouco? você não tem saúde... Sim, eu tô pensando agora Se isso. você sobre não isso. tem saúde, você não consegue aproveitar esse tempo. É. Se você tem saúde, você aproveita esse tempo mais tempo. A não ser que seja atropelado. Indo à feira. O cara morre atropelado indo pra feira, né? Comprar alimentos saudáveis. Isso é uma coisa também, assim, que eu acho que também influencia na sua rotina durante a semana saudável. Quando você deixa de comprar tudo no mercado e você vai pra, por exemplo, pra feira da rua, sabe? Sim. Você tem alguma... Todo domingo eu vou pra feira. E você tem uma percepção disso? Você acha que isso realmente é? É que eu tô nem resgatando agora quando eu fazia isso e minha alimentação se tornava mais fácil ser saudável durante a semana quando eu realmente tirava a bunda da cadeira e ia na feira. Talvez porque você participava do processo, né? Então, incluir a criança também no fazer a comida, essa criança ela come melhor também, né? Uhum. Que às vezes é muita falta de paciência, ou é falta de tempo mesmo, ou tipo, eu faço aqui rapidinho, não vai demorar, né? Então é isso. E a feira a gente orienta muito em questão hoje financeira, né? Hoje o supermercado hoje é muito caro. E a feira hoje os preços são mais acessíveis, principalmente se você vai no final. Principalmente o do pastel. Sim. Tá um absurdo o pastel, hein? Que é a xepa, né? Que a gente fala. Sim. Então, e fora que se encontra... Por exemplo, eu vejo muita diferença num pé de alface no supermercado da feira. A feira é muito mais bem servido, né? Sei lá, eu acho que as coisas da feira são bem melhores do que o supermercado. A não ser que você vá no supermercado, tipo um Oba da vida, um pão de açúcar, onde você vai gastar mais também, né? É que eu tô falando assim, porque realmente eu mudei essa rotina por praticidade. Porque eu ia todo domingo, mas agora eu tô lembrando assim, faz muito tempo que eu não vou. Assim, e pela praticidade de já estar no mercado e pegar, entendeu? Sim. O mercado é sempre mais acessível. A feira tem o dia e a hora certa. O mercado é a hora que você for. Ali. Porque você vai na feira e depois você tem que ir em outro lugar para comprar carne, você tem que ir em outro lugar para comprar não sei mais o quê, ou produtos de limpeza, no caso do supermercado. Você vai em 3 ou 4 lugares para você fazer, às vezes, aquela compra que você precisa. No supermercado você tem tudo ali. E não então, fica ninguém gritando, né, também, no mercado, né? Nossa, eu tenho uma dificuldade com isso aí. E também ficar carregando peso, né, pra lá e pra cá. Mas... Você falou desse Oba aí, que realmente tem muita gente falando desse lugar agora. Eu não sabia, mas quem, por exemplo, mora ali mais... Acho que tem várias unidades, quem mora ali na Zona Leste já conhece um tempinho já. Maravilhoso. É isso que eu ia falar. Você acha que... Agora é uma pergunta particular, mas compensa lá? Olha, depende... que olhar que a gente vai olhar isso, né? Em questão Vamos de qualidade, então. De qualidade, com certeza. Né? Porque você tem ali tudo picado, descascado. Esses dias atrás, eu vi mandioca não, era batata doce, ou mandioca mesmo, cortada, rodela, picado, filete, de todas as diversas formas, ali já pronto para preparo. Você quer mais prático que isso? Aí eu até comentei com uma senhora que estava ali passando, eu falei assim, olha, só não come saudável hoje quem não tem muita condição financeira, porque tá tudo aqui picado e preparado. Tinha ali porçãozinha de abacaxi já picado e descascado, melão, tudo. Mas já tem mastigado também? Só falta mastigar. Nossa, ia ajudar, hein? Mas questão financeira é bem pesado. É bem custado. Porque tem o custo do lugar, da pessoa que fez o processo. Né? Mas acho que principalmente se a gente só falar nem do produto em si, mas o processo de chegar nesse estágio de cortar, tudo, embalar, aí não tem... Sabe por quê? Eu vou te falar uma situação que aconteceu no meu prédio. Fizeram uma feirinha lá. Putz, legal. É bem legal, realmente, assim, porque acho que era além de você só descer e comprar, tinha a confraternização dos vizinhos, assim. Era muito legal de sabe, de conhecer mesmo. Assim. Tudo bem que um não bica com o outro, mas é importante isso, né? A gente não gosta de todo mundo, né? Tá. Aí, tipo o Fábio. Não, mas sempre, né, Fábio? Bullying, né?
E só que aí o pessoal começou a falar assim, nossa, que legal uma feira. Meu, era muito legal, porque era noite mesmo assim, todo mundo, sabe? Tava muito agradável. Aí no outro mês foi assim, mas tipo, é um absurdo, meu. Eu pago na banana R$6 a dúzia que eu tô pagando 8. Mas tá na sua casa, exato, você não gastou combustível. É isso. Aí que dá briga, né, com o vizinho. Aí que dá briga. Foi aí porque você enforcou, foi por isso? Foi. Aí passou 2 meses e tirou, acredita? Aí sabe o que aconteceu? Acredito. Aí depois, foi isso aí, eu falei, meu Deus do céu. É que eu acho que aí o cara não é o empreendedor, tem um negócio... Aí colocaram um mercadinho lá. Isso que eu ia falar. Aí colocaram um mercadinho Sabia. lá. Aí caiu a Sabia. qualidade. Mercadinho, agora é uma coca, né? Tem tudo lá, assim, do industrializado, tanto de higiene quanto de alimentação, bebida, tudo. Acho que tá indo pro 4º ano. Nossa. E assim, tá, o pessoal venera ali. E assim, realmente ele é muito bom hoje na rotina de hoje, porque às vezes, por exemplo, o pessoal fala assim, nossa, eu preciso de um leite condensado. Eu tô falando uma coisa que não é pesada. Mas ele não precisa, ele não sai, que já é preguiça, né? Aí ele não pega no aplicativo porque não compensa o frete. Aí chega lá, ele realmente desce. Aí aqueles R$2 de diferença... Compra 2, 3 vezes mais caro. Os R$2 de diferença que na banana ele reclamou, no leite condensado ele não reclama. E tá lá esse mercadinho. E é tão bom banana com leite condensado, né? Que burro. Não, mas falando sério, e aí ele não sai, não caminha, né, pra ir até a feira, e aí também não tem hábito saudável de acordo, é tudo Mas eu acho que é tudo aquela questão, né, preciso reclamar de alguma coisa, né, tá sempre ruim. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Mas eu acho que tem outras coisas que influenciam, sabia? Porque assim, se a pessoa, ela quer ter uma alimentação saudável, ela vai ter um trabalho maior, isso é fato. Sim. Do preparo tudo. Que também tem alimentos que não são baratos. Tem coisa que você come, não estou falando que tem o mesmo valor nutricional, tá? Mas às vezes, por exemplo, um cereal comprado in natura, o outro a barra tem a mesma quantidade, só que de um jeito de preparo errado, só que acaba no final sendo mais barato do que o outro. Então tem muito disso. E também tem essa questão até de... por exemplo, o meu prédio, ele está de frente, só que tem que dar uma voltinha assim, uns 300 metros do Carrefour, do mercado. E o pessoal, só que às vezes tem gente, tem mulher, e aquelas coisas que a gente sempre debate aqui de segurança da mulher na rua, que ela não vai porque tem medo de... Acho que também, assim, é comodidade, tudo, é violência... Se a gente for pensar bem, toda a nossa vida cada vez restringe mais a situação, tudo, para a praticidade de chegar lá e só receber. Não é só de hoje, né? Você, por exemplo, o preparo da... vou descascar um abacaxi, quer dizer, resolver um problema. Resolver um pepino. Não é verdade? Mas ninguém fala do industrializado. Eu vou ninguém abrir fala um assim, Nutri. Nossa, meu, agora eu vou... Abrir um Nutri. Preciso ali que o cara... Eu vou resolver um Oreo. Ninguém fala. Nossa, Tô que com trabalho Oreo pra que resolver. dá pra abrir essa caixa de pizza aqui e comer tudo isso. Mas então, eu tô com uma tentação. Tudo sonho de valsa. É tudo coisa boa. O sonho de valsa. Nossa, o sonho de valsa, né? Que sonho. Mas acho que é isso. Obrigado por ter vindo. Gostou? Faltou perguntar alguma coisa? Obrigada, adorei o convite. Faltou alguma coisa? Me senti honrada. Faltou uma coisa, o fone. O fone. Mentira. Não, mas algum ponto que você acha que é importante falar e a gente não tocou no Alguma coisa que assunto? você queria falar? Um recado? Eu acho assim, talvez uma coisa que sempre cai, né, no consultório, é do tipo assim, suplementação, né, vitaminas, as famosas vitaminas da criança. A criança precisa de vitamina. Então, assim, isso é muito direcionado com a avaliação como um global, sabe? Então, como é que essa criança está se alimentando, como é que ela está nos gráficos, como é que é a avaliação nutricional dessa criança, e exames laboratoriais. Então, a gente avalia níveis de ferro, vitamina D, e isso é bom estar avaliando na maioria das crianças aí, né? Principalmente aquelas crianças que estão sempre ficando doente, isso é um dos pontos fundamentais a gente analisar. O que eu vejo que é muito comum, e poucas, assim... e vejo que está sempre precisando suplementar para deixar níveis otimizados no exame de sangue, é de ferro e vitamina D. Então, é algo que geralmente é uma suplementação que geralmente a gente vê que é muito comum as crianças estar sempre precisando, né? E o ômega 3, principalmente aquela família que não consome muito derivados, né? E poucas vezes a gente consegue... peixes que oferecem realmente o ômega 3, né? Na maioria das vezes a gente tem mais só o atum,
né? O resto dos peixes são tudo de cativeiro. Então, também é uma suplementação que geralmente é uma coisa mais rotineira também. Então, ferro, vitamina D. Vitamina D é do sol? Essa? É, vitamina D e sol, ômega 3. E ômega 3, acho que hoje são desafios aí para as crianças. Mas geralmente, para atender isso aí, o ferro, o ômega 3, por exemplo, você falou peixe de cativeiro. O peixe de cativeiro, ele tem uma quantidade muito menor de ômega 3? Muito menor. Muito mesmo? Muito menor mesmo. Caramba, não fazia ideia. Achei que era... Mas é igual peixe de pesqueira e outro, sabe? Você vê até a cor da carne, sabor mesmo. Ó, tem um peixe que ele é muito bom, que é a traíra, né? Cara, é absurdo você pegar do riozinho, que é calmo ali, e comer. Tem gosto até de barro, né? O do rio, assim, né? Não tem? Por conta da alimentação mesmo também, né? Não como barro eu falo, mas realmente o sabor é muito mais... Assim, terroso. Muito, e saboroso mesmo, sabe? E o de cativeiro, você não tem tanto assim... É porque é muita ração, né? A ração, ela é feita com um monte de transgênico aí da vida, né? E aí fica hormônios. É aquela coisa ele crescer rápido, né? É aquela coisa do leite materno e da fórmula. Voltamos ao leite materno e à fórmula, é verdade. Isso aí, e o ferro, ele é assim, elevado nível com o quê? Por exemplo, com feijão, alguma coisa assim? O que é? Ah, sim, né? O ferro através do feijão, alimentos verdes e a proteína animal. E também fazer o feijão com prego? Você lembra? Tinha isso também? Tinha isso na nossa infância, né? Na panela de barro e bota um prego ali. Aí você pega um tétano, né? Mas tinha isso, Deus me livre, tinha. Quanta gente quebrou o dente, fígado, né? Com porca. Né? Fígado, hoje ainda existe essa cultura, né? Ah, meu filho pode comer fígado? Não, super contraindicado hoje, né? Ainda mais que essas galinhas muito harmonizadas. A não ser que você vê que é um fígado de uma galinha, que é orgânica, que não foi utilizado hormônio. Uma galinha fit, vamos dizer. Beleza, de boi mas na também maioria das vezes é hormonizado também. Então que não é recomendado, né? E o fígado, ele é o principal órgão de detoxicação de todo mundo, né? E dos animais também. Então fica tudo acumulado ali. Metais pesados, hormônios. Fora que é ruim pra cacete, né, fígado? Eu Nossa. adoro. É isso que eu ia falar. Cebolada? Nossa. Com cebola, limão, sempre comi isso. Cresci comendo isso. Não, eu até comia, assim, tá, mas não era o... Mas hoje eu não brilhava, não era a minha região de brilho. Lembra da Gi? Não é. Beijo pra Gi, né? Beijo pra Gi. Não é minha região de brilho o fígado acebolado, não. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Acho muito que é isso, obrigada então... aí pelo convite. Imagina, obrigado a você. Não, mas quando tiver alguma oportunidade, você volta, assim, sabe? Porque acho que são assuntos que a gente vai até... Vão surgindo dúvidas, né? Porque assim, a gente... valeu pela consulta, Valentina e o Diego, né? Que... Não, mas você percebe que a gente chega esperando uma coisa e vai descobrindo 500 coisas, meu. É muito legal essa coisa de podcast por isso, sabe? Que vai descobrindo... E quanto menos a gente estuda e se prepara, mais é surpreendente porque a gente é leigo no assunto, né? Não tá no nosso dia a dia. A gente vai sair agora, por exemplo, a gente vai comer um x-salada. Beleza. Mas talvez, não sei. Mas tô fico pensando em comer uma feliz que tapioca. ficou prazeroso, né? Porque às vezes isso tem para algumas pessoas que é chato, né? Ai, que papo chato, não sei o que, não sei o que lá. Não, mas é muito educativo. Total. É muito. E assim, quando eu falei que você ia vir aqui, aí algumas mães mandaram mensagem, pergunta, depois falaram assim, tá, depois o vídeo você me manda pra eu mandar no grupo das mães. Mas assim, sabe, é legal que, tipo, às vezes não consegue mandar alguma coisa, mas realmente eles estão dispostos a só jogar lá, porque é um assunto muito interessante pra hoje, a filosofia de vida de hoje. A gente é muito mais preocupado com essas coisas do que antigamente. Hoje, por exemplo, na escola da minha filha tem todo lá, o pessoal do Savoy, um beijo, Mônica... Eu nem vou falar o nome de todo mundo lá, né? Porque senão vai me complicar. Maria, Kellen, Cris, enfim. Porque tem todas... Vai lá, começa a semana, aí vem o cardápio da semana, tudo certinho. Aí vem na agenda mesmo o espaço para colocar o que comeu, o que não quis naquele dia. Imagina que ia ter isso antes. Tudo bem que assim, é uma situação mais privilegiada, né? Vamos dizer assim. É uma pena que você não tenha isso em todo lugar. E eu vou te falar... Não tinha na nossa infância. Não tinha, mas, por exemplo, Nem tinha essa preocupação, né? O que a criança comia na escola. A gente comia feijão com prego, pô. Acabou de falar aqui. Era só pra ver se a criança estava desnutrida ou não, se estava gorda demais ou não. Anemia, né? Tinha muito dessa, né? Nossa, tá amarelo, tá anêmico.
Ou é só com verme, né? É. E as crianças barrigudas, né? É. Eu tô com verme até hoje. Então, porque a escola lá, isso pra mim é um diferencial absurdo. Realmente, assim, é uma coisa que eu não debato, assim, a escola de trocar ou não, justamente por isso, porque me dá uma tranquilidade pra poder fazer o resto, Sim. que é o resto da rotina. Porque na época, quando eu era criança, minha irmã estudava, a gente estudava em escola pública, ela pegava no recreio o ovo e levava pra casa pra eu comer, que eu meu gostava. Deus. Que situação diferente, né? Totalmente. Então é isso aí. Eu isso aí. queria também mandar um beijo aí pro pessoal também lá que tem acompanhado a gente. Que a Bruna também ficou muito feliz. Ela tá. Assim, a família dela, os amigos, você viu? O feedback dessa semana foi absurdo. A Lê, um beijão pra Lê, pra família dela, pra Bruna. Super curtiram lá, né? O papo, várias mensagens carinhosas. Rubinho também. Rubinho, que é o pai dela. Também E o Daniel, né? Que no chat lá, mandou ver no chat. Hein? Mandou e ele, cara, ele fala comigo todo dia, assim, de feedback, assim. Ele realmente curte muito, divulga, assim. Tá muito legal. Muito mesmo. Beatriz Castilho também deu feedback. O pessoal tá... Essa semana foi bem agitada, né? A gente vai mais ter coisas bacanas por aí. E é legal, pessoal. Eu tá falei subindo a régua. Eu falei no começo pro pessoal se inscrever pra ajudar a gente a trazer gente legal aqui. Porque os caras falam assim, traz fulano. Quer que traz quem? Ademir da Guia aqui? Tem que se inscrever, tem que fazer as coisas, né? Pra ajudar a gente a impulsionar o canal e trazer mais gente bacana pros próximos papos, certo? Certo, vamos fazer um esforcinho aí, vamos ver. Você que nos assistiu aí, obrigado mais uma vez. E você vai embora com a dúvida do porquê ela trouxe uma fita métrica e não usou em nenhum momento aqui na nossa conversa. Não, mas também agradecer você, tá? Foi muito legal, assim. Obrigado mesmo. Foi bem legal mesmo. E eu espero ter realmente mais assim, porque o foco da gente é esse, né? Ajudar. É isso aí. Ajudar multiplicar a informação, conhecimento, se alguém beber mais água, tomar creatina, ficar atento à vitamina D, ferro e... Qual mais? Ômega 3. Ômega 3. Aliás, a gente precisa arrumar um patrocínio de ômega 3, hein, hoje, hein? Era ideal, hein? A gente ia vender que só. Mas vamos aqui pra câmera do meio. Beijo pra todo mundo. Gente, as redes sociais da doutora aqui, vai estar tudo na descrição certinho. Precisar lá, vai ter tudo... Manda mensagem pra ela lá, certo? Pode mandar. Então, você vai ter tudo lá, qualquer dúvida. E o consultório dela tá em São Bernardo ali. Então... Atendo online também. Aí, legal. Isso é muito bom, né? É. Muito bom, assim, porque... Facilita, né? Porque ele expande tanto, e acha que tem que ir só pra São Bernardo. Bem legal isso aí. Nutrição Sem Fronteira, certo? Certo. Beijo a todos, até nosso próximo encontro. Tchau, gente. Valeu. Beijo, Valeu, tchau. valeu XPTO. Abraço. Valeu. Legal. Curtiu? Curti. Legal, né? Agora fala aí, Legal. essa fita métrica. A fita... Deixa eu ver ela aqui, vai. A fita a gente faz medidas, né? Principalmente braquial do braço da criança. Pra gente avaliar.